Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos ver a opinião dos comentaristas da Jovem Pan falando sobre a declaração do Romeu Tuma sobre o Corinthians ser um Flamengo e também o Augusto Melo e o presidente da Gaviões da Fiel respondendo ao Romeu Tuma. Então, vamos pro vídeo. Eu não vou fechar o caixão. Romeu Tuma Júnior falou que o Corinthians quer ser um Flamengo. Pode ser usado dessa forma, Mauro César Pereira? Agora, você achou infeliz ele comparar os dois clubes? Eu acho que ele comparou, eu acho que ele citou um exemplo, assim, uma referência de gestão, né? Não é ser o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo, o Corinthians é o Corinthians. E é uma bobagem, negócio, quer ser igual o quê? Cada um é da sua maneira. Porque nós somos maiores. Aí fica uma discussão imbecil, discussão boba, discussão infantilizada. A questão é muito séria para ficar perdendo tempo com essas besteiras. Ele citou o Flamengo como uma referência, um modelo. Queremos ser como o Flamengo, queremos ser um Flamengo, no sentido de ser um clube organizado financeiramente, que pode fazer investimentos, que honra seus compromissos. Qual o problema de você querer ser, do ponto de vista da gestão, semelhante ao Flamengo hoje? Problema nenhum, pelo contrário. Se você pegar lá para 2011, 12, era o contrário. O Flamengo queria ser como o Corinthians tinha uma dívida controlada, ganhava títulos, tinha jogadores caros, time forte, pagava direitinho, tudo em dia, tudo beleza. E o Flamengo queria ser igual. Como antes, quando São Paulo era visto como referência, os outros queriam ser como São Paulo. Ele poderia falar que queria ser o Palmeiras, ia ser pior. Também poderia citar o Palmeiras. A diferença é que para ser Palmeiras, ele teria que ter um Paulo Nobre. O Corinthians não tem um Paulo Nobre. O Flamengo não teve Paulo Nobre nenhum. O Flamengo se virou sozinho. E o Corinthians tem condições de se virar sozinho. O argumento dele, o que ele falou, é absolutamente natural. Acho que essa discussão é uma discussão boba, tola. Acho, por exemplo, que a torcida organizada, que apoiou Augusto Melo por um bom tempo, não a vejo hoje numa condição muito confortável para emitir certas opiniões por conta dessa contradição. Ela apoiou Augusto Melo. Na primeira tentativa de impeachment do Augusto Melo, ele não foi e a organizada estava lá apoiando ele. E a situação já estava feia, né? Foi essa gestão que veio acabou a farra, com aquelas falácias todas que não deu em nada. Só aumentou a dívida do clube. Então, acho que é uma grande besteira o que Augusto Melo fala. Sinceramente, o presidente é afastado, que pode ser afastado em definitivo. Aí ele não gostou, ele falou não sei o quê. Qual a relevância disso? Sinceramente, qual a importância do que fala nesse contexto atual? Posso até falar assim, ex-presidente do Corinthians está afastado. Nenhuma. Eu não sei se o Romeu Tuma está certo ou está errado com relação aos planos que ele vai apresentar, se é que vai apresentar com outras pessoas para recuperar o Corinthians. É outra história. Mas a referência que ele usou é correta. Não vejo nenhum problema não. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa, repito, infantil. Discussão infantil, boba. O clube no buraco que está, na situação que está, um clube tão grande, e as pessoas estão preocupadas porque o presidente do conselho citou como referência um outro clube brasileiro que deu a volta por cima, e é a melhor referência, porque o Corinthians tem condições. Flamengo e Corinthians são dois clubes, são fenômenos de popularidade, né? O Flamengo com uma torcida nacional e o Corinthians com uma torcida que não é tão nacional, mas ela está em sua maioria aqui em São Paulo, que é o principal mercado, onde você tem aí cerca de 1/3 do PIB brasileiro. Então o dinheiro está aqui e a torcida do Corinthians está aqui, né? Em sua maioria, sua maior parte. Então são clubes que, por diferentes razões, eles têm condições de se regenerar, se recuperar. Por exemplo, se você pegar Botafogo, Cruzeiro, que são SAF, eles tivessem que pagar as dívidas deles sem um auxílio desse tipo, olha, seria muito difícil. O Flamengo conseguiu equacioná-las e ter uma outra perspectiva de sua trajetória. O Corinthians tem condição. Talvez um pouco mais difícil hoje, porque proporcionalmente a dívida é maior, né? Mas a arrecadação também é maior do que era naquela época. Mas são alguns bons anos fazendo sacrifício, não é rápido assim, não é em 6 meses. E aí você tem que fazer o tratamento. É o tal do remédio amargo. É o que eu falo sempre, aí não dá para ter jogador de 3 milhões de reais, para ter técnicos de 2, 3 milhões de reais. Você vai ter que ter um elenco mais barato, você vai ter que priorizar o pagamento de dívida, você vai ter que alavancar mais aí das receitas, contar com o apoio do torcedor, trabalhar com um elenco mais modesto, vai correr riscos, não tem jeito, sabe? E aí tentar passar os primeiros anos, renegociar as dívidas, recuperar a credibilidade no mercado. É todo um processo que leva tempo, né? E uma coisa que foi feita no Flamengo, que o Corinthians, se entrasse nessa, deveria fazer, é apresentar de tempos em tempos os resultados financeiros, que é o quê?
olha, a dívida diminuiu, nós tínhamos X ações na Justiça do Trabalho de ex-funcionários, hoje caiu tanto por cento, nós renegociamos, tínhamos 100 credores, renegociamos dívidas com 85. Você vai passando esses números e o torcedor vai vendo, a coisa está andando, estamos nos organizando, estamos caminhando numa direção. Com o Flamengo foi assim. Então, usar o Flamengo como referência é um exemplo inteligente. Só isso. Se as pessoas não querem ser inteligentes, elas querem ficar agarradas em bobagens, em politicagem, em argumentos bobos, sabe? Essa coisa, não, eles querem ser igual o Corinthians é uma bobagem colossal, isso é uma besteira. O Flamengo não quer ser Corinthians nenhum, nem o Corinthians quer ser o Flamengo, ele quer ser o Corinthians, mas do ponto de vista da gestão, da reestruturação financeira, o Flamengo é uma referência, isso é um fato. E o que ele citou foi seguir os passos do Flamengo. E quando ele fala águia, o voa com águia, ele não usou nem o urubu, nem o gavião. O gavião, por conta da Gaviões da Fiel, é uma ave que se identifica com o Corinthians, ou o Corinthians com ela. E o Flamengo, o urubu, que é um dos mascotes do Flamengo. Ele falou águia, que é uma outra ave que voa lá no alto, né? Então quer dizer, o Corinthians tem que voar junto com o Flamengo. E os dois ficaram ali lutando. Mas não está voando tão alto. O Corinthians, essa semana, ele pode dar um pico, né? A águia corintiana, para brigar com a águia do Palmeiras, e pode até eliminar o Palmeiras, mas lá na frente, sabe qual é a tendência? Essa águia do Palmeiras vai continuar ganhando altitude e a do Corinthians vai perder altitude, que ela não consegue disputar o Brasileiro, ela não joga Libertadores, ela não foi ao Mundial de Clubes, o Palmeiras foi. Então tem uma série de diferenças hoje. E são dois clubes grandes, o Corinthians tem mais torcida que o Palmeiras. Está discutindo isso, deveriam estar discutindo o seguinte: tá bom, Romeu Tuma, como vamos fazer para seguir os passos do Flamengo? Qual o plano? Você tem um plano? Ninguém perguntou para ele, ninguém questionou isso. Não, eu não tenho, mas vamos buscar pessoas qualificadas que vão desenvolver um plano. Ok. Porque não adianta fazer uma auditoria, como às vezes os clubes fazem, e aí a empresa de auditoria, sendo uma empresa séria, ela vai apresentar todo o diagnóstico da gestão do clube, a parte financeira, as dívidas, curto prazo, longo prazo, dívidas do governo, etc. E vai mostrar, o cenário é esse aqui, o diagnóstico é esse, essa é a doença. Mas ninguém quer fazer o tratamento, aí não adianta nada. A empresa não vai curar, ela pode apontar. É a mesma coisa que você ir no hospital, fazer um check-up, constatar que você tem 2 ou 3 problemas de saúde, um mais grave, um mais ou menos, um mais simples, e você não trata de nada. Você vai continuar se deteriorando. Tem uma hora que não vai dar mais. É o que fazem com o Corinthians já há algum tempo. Lamentável isso. E acho uma incrível perda de tempo com essa discussão, na situação que o clube está, sinceramente. E ele ainda falou uma outra coisa mais séria, ele falou: eu não vou fechar a tampa do caixão, a situação está cada vez pior. Que está mesmo. Ou não está? Alguém acha que não está? A situação está muito feia, e não é de hoje. E só não é pior porque o clube fatura muito, então ele consegue ainda fazer a roda girar minimamente. Mas não dá para continuar assim, isso precisa ser estancado, isso tem que parar, isso precisa ser corrigido. É um clube muito grande, não pode viver assim a vida inteira. Até porque, por maior que ele seja, chega uma hora... Gente, eu já falei isso aqui outras vezes. Multinacional vai à falência, bancos vão à falência, né? Pesquise na história da humanidade quantas grandes empresas faliram. Às vezes a empresa vai à falência por má gestão. Por exemplo, as mudanças que acontecem no mercado, você fabrica um determinado produto que de repente ele deixa de ter utilidade, né? Ele passa a ser menos utilizado. E você não se reciclou, você não diversificou a sua oferta de produtos no mercado, você está fabricando a mesma coisa que se utilizava lá atrás, não se usa mais, você vai ficar para trás, vai perder mercado, você pode falir. No futebol não é diferente, você tem que estar seguindo as coisas como elas são. Mudou a relação com o jogador, mudou a forma de montar um elenco. Hoje o dinheiro pesa muito, você tem que fazer contrato, não tem mais lei do passe, mas você hoje tem outras fontes de faturamento, de receita. Você tem que estar seguindo as tendências desse segmento da economia, digamos assim. E, com isso depende de boa gestão, seja a SAF ou seja o clube associativo. Então o que ele falou para mim foi uma coisa normal, não vi nada demais. Eu acho que os questionamentos deveriam ser: qual o plano? Qual o plano? Ele vai dizer, se ele não tiver, não tenho. Então, digamos que ele fala, não tem o plano, mas vamos trazer gente qualificada para desenvolver o plano de salvação do clube. É Corinthians, né, Flávio Prado? É sempre a mesma coisa. São pessoas que não têm muita moral para falar, achando uma cortina de fumaça para tampar os verdadeiros problemas do clube, né, Flávio?
Muito boa noite, muito boa tarde, meu caro Pilhado, boa tarde, amigos. Você citou os que chiaram. Augusto Melo está sendo acusado de tudo que é possível e imaginável, está com medo até de ser preso, ele pode, dependendo do que aconteceu, corre até risco de prisão. E a torcida uniformizada, que estourou aí escândalo, que na época do Andrés, eles deixaram 3 milhões por pagar. O Augusto Melo arrumou patrocínio para eles, para poder tê-los no bolso. Não pagaram o sócio torcedor, estão devendo mais de 600 mil no sócio torcedor, e aí aparece um fato para você fazer barulho para esconder. Na verdade, o que o Augusto Melo tinha que falar é o seguinte: por que ele arrumou essa grana para a torcida uniformizada? Por que ele tomou providência quando o fiel torcedor não foi pago por esses caras? Do outro lado, por que o Andrés permitiu tanto tempo, né? Tanta dívida com esses caras? E do lado deles, por que eles, que são tão corintianos, não cuidaram de deixar tudo em ordem para que o dinheiro do Corinthians entrasse rigorosamente? Então, é claro que eles entenderam o que foi dito. O torcedor, não é o Augusto Melo e torcida uniformizada. O torcedor do Corinthians adoraria ser Flamengo nesse momento. Adoraria. Aí você tem o burro, né? O burro não entendeu o que ele falou. Mas o cara normal, que é o caso do corintiano, normal tal, o burro é aquele que tem interesse de tumultuar para tirar o foco na questão. A questão é, a torcida uniformizada foi sócia desse grupo do Andrés e sócia do Augusto Melo. E agora eles estão enrolados, juntos, tá todo mundo junto. Quem participou do bolo, agora tá na hora de prestar contas. Então, criou-se esse barulho todo, essa confusão toda, para tentar fugir do foco. Mas o foco não pode fugir. O foco é, torcida uniformizada levava dinheiro do Andrés, tem mais de 3 milhões voando aí. Na época do Augusto Melo não pagava o fiel torcedor, recebia um monte de ingresso e não pagava, então um monte de gente devendo lá, e ele não tomava providência nenhuma. Arrumou aquela bet pros caras para ter patrocinador, para que eles apoiassem o cara como eles apoiaram, lembra? Quiseram invadir o Parque São Jorge, tiveram que anular aquela eleição, aquela votação do impeachment. Esse é o ponto, o foco é esse. Fora isso, eles podem falar o que eles quiserem, eu vou sempre falar o mesmo que eu tô falando aqui. Então esse é o negócio. E o torcedor corintiano pergunta pra ele, você quer ser o Flamengo? Claro que ele quer, óbvio, né? Ele quer o time lá no primeiro lugar do campeonato, não lá embaixo brigando pra não cair, não no meio de tabela, não dando vexame. Então tem o burro, né? O burro não entende nada. Aí, mas burro também não tem importância nenhuma. O cara normal, corintiano normal, sabe perfeitamente o que foi dito e concorda 100% com isso. Sim, ele quer ser como o Flamengo. Ele quer ser primeiro colocado no campeonato, ele quer disputar títulos, ele quer sair da pendura que o Flamengo estava e virou. Então ele quer ser Flamengo. Quer deixar de ser esse time aí que fica sendo comparado ao seu Madruga e se transformar no clube pagador, no clube investidor, clube que investe em euros, que traz jogadores de lá de fora. Então é bem simples a questão. Desvio de foco pra cima de Moá. Não, foco é por que o Augusto Melo dava dinheiro pros caras? Por que os caras não pagam as dívidas com o clube? Por que o Andrés liberou 3 milhões para as torcidas uniformizadas e esse dinheiro nunca foi devolvido? Por que o Augusto Melo teve toda essa situação aí? Por que ele não comprova que a inocência dele? Esse é o foco. O resto, por que o Andrés teve o uso do cartão corporativo indevido? Essas são as questões. O resto é tumultuar. Aí eles tumultuam pra lá. Pra cima de mim não vai tumultuar. Meu foco vai ser sempre mesmo. Explicação da tal torcida que é tão fiel e que, no entanto, pega dinheiro do clube. Explicação do Augusto Melo sobre tudo o que aconteceu. Explicação do período do Andrés que tanto dinheiro saiu pra torcida uniformizada. Estavam comprando apoio? O que era o negócio? É isso que interessa. O resto é cascata. Vamos ouvir aí a declaração do Romeu Tuma Júnior. Você falou todo o rito em relação ao dia 9, mas em caso de confirmação do impeachment do presidente do Conselho, quanto tempo que o senhor tem para convocar as novas eleições? Outro erro que ninguém lê, é uma vergonha. Vocês deviam conhecer, talvez vocês nem tanto, mas os conselheiros não. Muito claro, né? Os conselheiros, a torcida, os caras que xingam a gente, eu não vou fechar o caixão. A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Não tem previsão. Eu marco quando eu quiser. Só que eu já vou adiantar para você, vou marcar com a maior brevidade possível, o Corinthians não aguenta mais isso. Ou a gente marca, resolve isso de uma vez, ou a gente vai acabar com o Corinthians. Em relação à pergunta agora, esclarecimento feito, a pergunta foi feita até porque não há previsão realmente no estatuto. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo, já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível, o Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar.
Agora, em relação à pergunta de fato, em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Olha aí, ó. Essa foi a declaração que gerou o burburinho. Aí eu quero mostrar agora o que disse o Augusto Melo, né? E o que disse o presidente da Gaviões da Fiel. Vamos abrir aspas aí, Caiquinho, pro Augusto Melo, né? Porque ele reagiu, falou que foi uma declaração patética. Ó, ele disse o seguinte: patética, né? A declaração do Romeu Tuma Júnior. Então, ele que vá pro Flamengo, porque aqui ele é um presidente estatutariamente afastado. Um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo. É o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Patético, ridículo. Você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Ele quer mais aparecer e criticar. É o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar no dia 9. A gente vai voltar para tirar essas pessoas que estão fazendo mal ao Corinthians. É legal de ver que ele não se inclui, né? Entre as pessoas que estão fazendo mal ao Corinthians. E também o presidente da Gaviões da Fiel, né, se pronunciou, né, é o AE, né, o presidente da Gaviões da Fiel. Ele disse o seguinte: Romeu Tuma, se você quer ser igual ao Flamengo, fale por você. A nação corintiana não quer ser o Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo é que quer ser o Corinthians, pela nossa história e grandiosidade. Já que você quer ser tanto o Flamengo, falando o que você mais gosta, vai lá pro Flamengo. Futebol. Você também é responsável pelo Corinthians estar Veja lá. na situação que está hoje. Vamp, sobre essa situação, é o presidente, é o Augusto Melo, dizendo que quer voltar para tirar quem faz mal pro Corinthians. Ele não se inclui nisso, Vamp? Ele não se inclui nas pessoas que estão fazendo mal pro Corinthians, porque a gestão dele, desde que entrou, não teve nada de positivo. Ah, contratou o Depay. Tá bom, mas contratar o Depay sem pagar como estão fazendo, acho que qualquer um faria. Ah, mas contratou o Dorival Júnior tirando da seleção brasileira. O trabalho não tá nada demais. Pelo contrário, continuou farinha do mesmo saco, Vamp. E por sinal até as dívidas até aumentaram, né, Tico? Todo mundo fala que as dívidas do Corinthians aumentaram. Você vê que é um presidente que está afastado. No dia 9 vai ter a eleição aí dos sócios para votar, para ver se ele volta ou não. Eu sei que a situação é muito complicada, não evoluiu em nada em termos administrativos, né? Talvez o Corinthians, que é fundado no 1º de setembro de 1910, na sua história talvez não tenha passado o momento que vem passando agora politicamente, né? A trajetória, né, da parte política, de dívidas no clube, um clube que fatura muito também, né? Mas com muitas dívidas, então é aquela história do balde furado, né? Cheio de furo. Então o dinheiro chega e vai saindo pelo buraco, né? Tá aí, o Flávio falou, com um réu de um processo que vai ser julgado em duas coisas. Primeiro agora no dia 9 e tem o caso de polícia também, né? E dentro de campo é um Corinthians que pode se classificar para a Copa do Brasil, né, em cima do Palmeiras, é o que o Mauro César Pereira diz, ó, se classificar, vai ter muita festa para tentar esconder o que está acontecendo aí nos bastidores. E aí, qual a sua opinião sobre todas essas declarações? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.